Bom dia, bom dia, bom dia! Como está o seu amanhecer? O seu dia glorioso que já raiou, pois nós já estamos há algumas horas já do dia 14 de março, sexta-feira. E o Senhor preparou esse dia lindo, já com o sol amanhecendo, com o sol já dando seus primeiros raios. Isso é tão lindo observar essas belezas que o Senhor prepara todos os dias, e todos os dias amanhece de uma forma diferente. Nenhum dia é igual ao outro. E assim é a nossa experiência com o Senhor. Nenhum dia é igual ao outro. Todos os dias o Senhor se manifesta de uma forma adorável e diferente. Para quando nós nos rendermos e nos entregamos a Ele, Ele vem com a sua doçura e nos fala ao coração. E o Senhor tem falado ao longo dos dias, a mim e a você, sobre a adoração, sobre como nós precisamos nos render e nos entregar, como nós precisamos estar em oração, como nós precisamos estar sensíveis ao falar e ao agir, aos pequenos detalhes do transcorrer dos nossos dias. O Senhor fala conosco. Ele mostra, através de cada detalhe, aquilo que Ele quer no seu coração que nós entendamos. E Ele faz transbordar. E nessa manhã você já está com a tua Bíblia aberta? Já está com o teu cafezinho nas mãos? Para que nós possamos ir ao longo da manhã meditando e entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco? E o Senhor tem falado sobre o cuidado do nosso corpo, como o nosso corpo é precioso, como Ele tem formado cada um nos seus detalhes, sobre como nós precisamos entender que a nossa vida não é somente as rotinas diárias. Nós precisamos entender que além da rotina existe a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, a comunhão com os nossos do nosso lar, da nossa família, do nosso convívio. E hoje o Senhor nos levou até o Evangelho de Mateus. Nós lemos Mateus ontem e hoje novamente. E o Senhor nos levou ao capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, ele foi um homem que foi muito espremido. Jesus foi um homem que foi muito... Como é que eu posso usar a palavra correta? Doador. Ele se doou o tempo inteiro. E como vimos ontem que o Senhor entrou no barco para estar a sós com o seu Pai para ouvir. Hoje, a palavra diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, estava matando a sua carne. Vimos ontem que nem o alimento é aquele não só que nos nutre, mas que nos abastece espiritualmente. E hoje a palavra vem completar. Ela vem dizer que Jesus, ele jejuou e nós precisamos entender o quanto é importante o jejum. O quanto é importante nós matarmos a nossa carne, sacrificarmos aquilo que mais vai apodrecer, vai virar pó. E nós muitas vezes não damos esse valor a estar na presença do Senhor, orando, jejuando, entregando o nosso dia. E Jesus estava nesse período, né, de jejum, de oração, e ele foi levado ao deserto. O deserto, ele é um lugar de resistência, é um lugar de teste, é um lugar onde aprendemos a vencer as tentações. E Jesus foi levado a este lugar porque havia um propósito sobre a vida dele. E havia um propósito maior de mostrar que nem só de pão nós vivemos, ou seja, nem só do alimento que você pode tocar nós vivemos. Do alimento que você vai no mercado e compra e traz para sua casa e prepara, não só disso nós vivemos, mas do alimento espiritual que é a palavra do Senhor, que é aquele que faz
completar na nossa vida, ele preenche o nosso coração, ele nos traz paz, ele nos traz regozijo, ele nos traz alegria, ele nos traz exortação, ele nos traz reposicionamento, ele nos traz entendimento. Então, quando o versículo 4, Jesus responde a Satanás. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus precisava estar em momentos a sós com o Pai, para que essas palavras fluíssem, mas ele também precisava nos ensinar que estar a sós com o Pai ou passar pelos desertos não quer dizer que nós precisamos fraquejar, ou que nós precisamos dizer, nossa, eu não vou conseguir, não. É nesses momentos que nós vamos mostrar o quanto a palavra nos alimenta, o quanto a palavra nos abastece, o quanto a palavra nos forja, o quanto nós podemos nos posicionar e dizer, sai para trás, Satanás, aqui não, porque a minha vida é do Senhor, eu fui lavada e remida com o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, e tu não tens poder na minha vida, mas a minha vida é do Senhor, é de Cristo. Arreda, Satanás. Sai para lá, leva todo o teu principado e toda a tua potestade. É isso que nós temos que ter. Porque nós estamos acostumados nas nossas atividades do ordinário a ir no mercado, a comprar, a abastecer a nossa casa. Nós não nos preocupamos com aqueles que fizeram um sacrifício de levantar de madrugada, de plantar a semente, de cuidar daquela árvore, de cuidar daquela planta para que ela viesse a dar frutos. E esse fruto viesse nos abastecer. Assim foi com Jesus. Ele não tomou tempo, ele se doou inteiramente. Ele se lançou no propósito do Pai, para que nós pudéssemos entender que nem só de pão, alimento verdadeiro, que eu posso tocar, mas o alimento espiritual, que é aquele que preenche a minha vida, que é aquele que nos momentos difíceis eu sei onde é que eu posso buscar na palavra e na presença do Senhor. É isso que nós precisamos entender, que assim é e deve ser com a palavra de Deus, que eu jamais esqueço o sacrifício de muitos homens e mulheres, para hoje podermos nós abrir a Bíblia, orarmos, louvarmos e glorificarmos a Deus. Pensa lá atrás, quantos homens sofreram, para que hoje você pudesse ter a Bíblia nas suas mãos, a Santa Escritura, poder abrir, orar e louvar e agradecer pelas palavras do Senhor. Mas é tão fácil, né? Está aqui a mão. Eu não imagino o sacrifício que passaram. Mas que a minha vida seja um sacrifício. Que a minha vida seja uma entrega. Que a minha vida seja para glorificar o nome do Senhor. E não esqueça, nem só de pão físico vive o homem. Nem só da ida do mercado você vive. Mas você vive da presença do Senhor. Busque, como você busca todos os dias ir ao mercado, comprar aquilo que está fácil, busque a presença do Senhor, que muitas vezes é no sacrifício, muitas vezes é no choro, muitas vezes é no deserto, mas lembre-se que é no deserto que o Senhor fortalece a nossa resistência, para que possamos avançar mais e mais, que essa palavra fique gravada no teu coração e que você avance em nome de Jesus, em graça, em glória, em resistência e em espírito. Em nome de Jesus, amém.